Lucas capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, 11. Beber da tua fonte, eu vim me saciar, Senhor, nas águas cristalinas. Me inundar do teu poder, me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti, te conhecer, me encher do teu poder. Amém. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. E ele diz: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O filho mais jovem, a gente entende que esse filho mais jovem, ele não tinha parte na herança, porque o pai ainda estava. Recebe-se uma herança quando alguém, mas esse pai ainda estava vivo. Mas o filho disse: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Dá-me minha parte, pai. Em outras palavras, eu não quero mais ficar aqui em casa, eu não quero mais viver na presença do Senhor, eu quero levar a minha vida, eu quero sair. Enquanto o filho estava com o pai, ele tinha a segurança do pai. Enquanto o filho estava com o pai, tudo que era do pai era dele. Não lhe faltava nada. Mas ele diz ainda, e ele lhes repartiu os haveres. Esse pai era maravilhoso. O pai disse: tá bom, você quer ir embora? Toma aqui a parte, vou dar uma parte para você. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, o que ele fez? Partiu para uma terra distante, e lá dissipou ou gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Preste atenção. Ele saiu da presença do pai e foi para uma terra bem distante. Quantas pessoas que infelizmente também estão distantes de Deus. Muitas pessoas que talvez um dia esteve na presença de Deus, e de repente hoje essas pessoas se afastaram de Deus, estão longe da presença de Deus, estão distantes, perdidos, caídos, prostrados. Como eu disse no começo, enquanto você está com o Pai, você tem a segurança do Pai. Enquanto você está com o Pai, você tem a proteção do Pai.
Enquanto você está com o pai luta por você. O pai protege você. O pai te defende de todos aqueles que se levantam contra você. Se levantar contra o filho, está se levantando contra o pai. Você entende, sim ou não? Agora, se o filho está distante dos olhos do pai, o que o pai pode fazer por ele? O pai sabe o que acontece. Por exemplo, você tem um filho, seu filho diz assim: eu vou embora de casa, e some, desaparece. Você não sabe o que se passa com ele. Você não sabe se ele está bem, você não sabe se ele está mal, você não sabe como é que está a vida dele, se ele está se alimentando, se ele de repente não está se envolvendo com coisas erradas. Muitos pensamentos passam na sua cabeça. E se você fica muito tempo sem receber notícia, vem o pior dos pensamentos: será que o meu filho morreu? Será que o meu filho ainda está vivo? Eu atendi uma senhora lá em Portugal, que ela foi atrás do filho dela. O filho dela foi para a Europa há uns 3 anos que já não entrava em contato com ela mais. E ela procurando e não achava. E ela foi e ficou 3 meses. De lá ela me ligou: bispo, ora para mim encontrar meu filho, bispo. Há 3 anos ele saiu de casa sem dar notícia. Estou muito preocupada, não sei se ele está vivo. Ela foi nos hospitais, ela foi nos mortuários para ver se de repente estava lá. Ela disse: não encontrou em lugar. Por quê? Porque está distante, está longe. É a pior decisão que o ser humano pode tomar, é se afastar do Pai, se afastar de Deus. É a pior coisa. A nossa luta é espiritual. O mundo que a gente vive, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. A gente vê tanta violência, tanta maldade. A gente vê o diabo lançando as suas setas e atingindo muitas pessoas. Ele tem atingido, ele tem roubado, ele tem matado, ele tem destruído a vida de muita gente. Mas eu duvido que ele consiga destruir a vida de um filho de Deus. Lutas todos nós passamos, mas o diabo entrar na minha vida e destruir, eu quero ver. Eu quero ver o diabo destruir meu casamento. Eu quero ver o diabo destruir os meus sonhos. O diabo pode causar um problema para mim. Pode fazer alguém se levantar contra mim. Mas eu quero ver prevalecer contra mim. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai que me defende. Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho um pai que está do meu lado todos os... Só que isso não é o bispo Rildo, é você. Deus está com você todos os dias da sua vida. O diabo lança a seta dele, tenta te desviar, tenta te destruir, tenta colocar você no caminho errado. Usa pessoas para levar você a beber de novo, a usar drogas. Mas quando você está com o pai, você diz: não, essa vida não é para mim. Drogas não é para mim. Viver bêbado, embriagado não é para mim. Isso já passou. A minha vida hoje a minha vida é de Deus, a minha vida é outra. Gente, eu falei isso uma vez, as pessoas do mundo, as pessoas querem olhar para nós e ver a gente prostrado. Você lembra do cego? O cego, Jesus curou ele, era cego de nascença. E ele foi curado. E ele passava no caminho, as pessoas olhavam para ele: ei, esse aí não é o cego. Parece com ele. Parece ele.
Ele dizia: sou eu mesmo, eu era cego, mas Jesus abriu o mundo às pessoas. Esse aí não é aquele bêbado, não é aquele drogado, não é aquele viciado. Era. E agora? Agora eu sou de Deus. Ei! A pessoa tem que olhar para você. Peraí, mas você não era viciado? Eu era. Ué, e agora? Agora eu sou de Deus. Esse não era um drogado? Eu era. E agora? Eu sou de Deus. Quando Deus ele entra na sua vida, ou quando você tem Ele como Pai na sua vida, Ele sempre vai te defender, Ele sempre vai te proteger. Mas se você estiver distante do Pai, o diabo vai entrar. Por quê? Porque o acesso está livre. O Pai, não tem como o Pai te proteger uma vez você distante dEle. Se você está longe dEle, então Ele não tem como te defender. Se você está praticando as coisas erradas, se você está vivendo com mau comportamento, se você está praticando o pecado, se você é aquela pessoa que vive nas trevas, meu irmão, o Pai não pode. Como é que o Pai vai te defender se você escolheu viver no caminho errado? Você entende, sim ou não? A escolha foi sua. De repente você escolheu o caminho errado. Então o Pai, não tem como o Pai te defender. E o diabo ele entra e destrói a vida da pessoa. Verdade ou mentira? Muitas pessoas têm a vida destruída por Satanás. Não é porque o Pai está longe dela, é porque ela está longe. É ela que está longe do Pai. Deus não se afasta de mim. Infelizmente, muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus. E não podemos nos afastar de Deus. Nunca. Amém, gente? E ele diz, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este, depois de ter consumido tudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Levantando-se, quando ele saiu da casa do pai, quando ele saiu da casa do pai, deixa eu ver alguém que está bem vestido aí. Vem um de vocês aqui, vem cá. Quando ele saiu da casa do pai, ele saiu bem vestido. Ele tinha tudo. O pai deu dinheiro, deu ouro para ele, deu joias para ele. Então ele saiu bem vestido. Mas veio a fome, veio a miséria,
veio o desespero. Aquele jovem que estava bem vestido, quando ele pensou em voltar para casa, ele disse: voltarei para a casa de meu pai. Quando ele voltou para a casa do pai, você acha que ele estava bem vestido? Hein? Ele foi, vai lá, filho. Ele foi. Ele foi. Não, vai lá atrás lá. Vai, ele foi. Ele foi, né? Mostra ele lá indo embora lá, foi embora. Mostra lá ele indo embora. Ah, meu Deus do céu, os câmeras estão mais perdidos que a minha avó numa escuridão à meia-noite no cemitério. Misericórdia. Agora já foi já. Aí ele foi, passou o tempo. O pai não sabia onde o filho estava, mas o pai ficou preocupado? Sim, porque é pai. Ficou preocupado. Filhinho dele, filhinho amado dele. O pai tinha quantos filhos? E esse era o mais jovem. A preocupação era maior ainda. Aí passou o tempo, ele passando fome, necessidade, saiu bem vestido de casa, mas quando ele volta para casa, quando ele volta para casa, ele volta para casa se arrastando, calça rasgada, sem sapato, mostra de corpo inteiro, sem sapato. Óbvio que ele estava todo sujo. O anel que ele tinha no dedo, tiraram o anel do dedo dele. A sandália que ele tinha, a roupa cara que ele tinha, ele perdeu. Voltou sem nada. Está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. No versículo 20. Ele diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai, o Adão, disse: Adão, sou eu pai. Vai lá, pai Adão. Vai lá, pai Adão. De longe o pai o avistou. Está escrito aí, ó, coloca na palavra. Coloca na palavra, por favor. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o que o pai fez? Correndo, o abraçou, o beijou. O pai beijou o filho, viu o filho daquele jeito, daquela situação. Aí olha o que o pai fez, ó. Esse pai é maravilhoso, né? Esse pai é Deus, igreja. Fica aí, filho, filho e o pai. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diga graças a Deus. Amém? E colocaram a roupa no filho, colocaram o anel no dedo, vestiram o filho, graças a Deus. Colocaram o sapato nos pés dele. E sabe por quê? Filho, porque a nossa vida
ela tem um grande valor diante do Pai. Por que que a Bíblia diz, Deus diz assim: vinde a mim como estais. Quando a Bíblia diz, vinde a mim como estais, isso quer dizer que Ele não está olhando. O pai não disse para o filho: filho, você está fedendo, filho, por que você fez isso? Não, o amor é tão grande do pai com o filho, que a única coisa que o pai fez foi correndo e deu um grande abraço do filho. E disse assim: não, pega a melhor roupa, coloca nele o anel no dedo, sandália nos pés, porque eu recuperei a vida do meu filho. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu irmão, não vale a pena se afastar de Deus, não vale sair da presença de Deus, não vale a pena, não vale. Eu vou fazer 30 anos que eu estou na presença de Deus. Eu digo para você, não vale a pena se afastar. O mundo, as pessoas até oferecem coisas. O diabo oferece coisas para você pecar contra e se afastar. Sabe por quê? Porque a intenção dele é roubar e destruir. É isso que o diabo quer. Não deixe isso acontecer, não. Enquanto você está com o pai te defende. O pai permite a luta, permite, mas o pai está junto de você. Ele protege você, ele guarda você, ele traz a segurança para você. Amém, gente? Ele te livra de toda a ação de Satanás. Pode ter a certeza disso. O pai disse: pegai o melhor novilho, vamos fazer uma festa, vamos festejar, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Só para terminar, filho, coloca aí, por favor. Ora, o filho mais velho ficou com inveja, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus. O filho mais velho ficou enciumado, e o pai disse: ei, meu filho, ei, tudo que é meu é teu. Era necessário fazer essa festa, porque esse teu irmão estava morto, ele estava perdido. Agora, eu duvido, é como se o pai dissesse: eu duvido esse teu irmão se perder novamente. Ele experimentou quanto esse mundo é mau, ele experimentou a maldade do mundo. Agora ele percebe o quanto vale a pena estar aqui, porque aqui ele tem tudo e não lhe falta nada. Diga graças a Deus. Então não vale a pena a gente pensar em se afastar do Pai.
não vale a pena. Você conhece alguém que se afastou? Aí a pessoa volta a beber. Aí as pessoas dizem assim: e aquele ali não era da igreja? Era. E agora? Ah, voltou a beber de novo. Não era da igreja? Era. Voltou a fumar, a usar droga. Não, está amarrado em nome de Jesus. As pessoas têm que ver que existe um Deus que ama você. As pessoas têm que ver Deus na sua vida. Graças a Deus. Fica de pé, por favor, igreja. Vocês entenderam? Entenderam? E se alguém aí em casa me acompanhando, e você está perdido aí nesse mundo, nas drogas, no vício, no crime, está prostrado na casa escura, domingo que vem, a santa ceia do filho pródigo, você vai voltar para a casa do pai. Você vai volta correndo, antes que seja tarde demais. Volta correndo, porque o pai, ele vai te abraçar. E nós que estamos aqui, permaneceremos firmes na presença de Deus.